Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado na Rádio Assembleia do Maranhão, está nos acompanhando por meio da 96.9 FM. A Rádio Assembleia agora entra em conexão com a Rádio Senado de Brasília. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, canal 9.2, e a você conectado através do nosso YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Eu sou o Ronald Segundo. Começa a partir de agora a programação do Diário da Manhã, que traz a cobertura das atividades na Casa do Povo do Maranhão. E nesta terça-feira, especialmente feriado, em 21 de abril de 2026, nós vamos trazer um tema de muita relevância, de muita importância. O bate-papo de hoje, no nosso quadro de entrevistas, vai tratar sobre a incidência de bullying no estado do Maranhão. A gente abre agora o nosso quadro de entrevistas. E olha só, nosso convidado de hoje já está por aqui. Estou tendo a satisfação de receber o doutor Eric Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Ele, que é conselheiro da OAB Maranhão, também militante reconhecido do Movimento Negro Unificado no Estado, diretor do Instituto Adelina Charuteira, também conselheiro estadual de Direitos Humanos no Maranhão. Nós trouxemos aqui, fizemos esse convite ao doutor Eric Moraes para tratar sobre a questão do bullying, sobre a incidência desse tipo de caso no estado do Maranhão, especialmente sobre o trabalho da Comissão de Direitos Humanos no combate ao problema. Doutor Eric Moraes, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é um grande parceiro, está com a gente na programação da TV Assembleia, sempre de uma maneira muito atenciosa com os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Obrigado por estar aqui com a gente. Ronald, muito obrigado. É uma honra a Comissão de Direitos Humanos da OAB estar aqui. A gente está sempre à disposição de vocês e vamos aos trabalhos. Muito bem, doutor Eric, vamos começar aqui tentando esclarecer um pouco o que é, né, o chamado bullying. A gente sabe que essa é uma terminologia que eu ainda considero recente, né? A gente que é um pouquinho das antigas não escutava muito falar no bullying ali na década de 80, na década de 90. E no passado mais recente isso começou a ser tratado, não que não existia anteriormente, né? Agora há uma denominação para se tratar. Mas explica para a gente o que é o chamado bullying. Ronald, assim, numa forma bem geral, para a gente tentar ser o mais popular possível, Sim. né? É aquela discriminação que geralmente ela resulta num efeito na saúde psíquica da pessoa. Então, aquela brincadeira, geralmente através da aparência física, mas também que pode ser por causa da questão social, pode ser também por causa de um rendimento profissional, pode ser por causa de um rendimento escolar. A gente sabe aí que eu e você, a gente tem praticamente a mesma idade, a Sim. gente sabe que isso era tratado de maneira totalmente naturalizada pela sociedade, Era né? normalizado isso. Exatamente. E a intenção do legislador, né, com a implementação da lei, tanto do bullying como do cyberbullying, é justamente demonstrar para a sociedade que isso não é brincadeira, que isso acaba gerando efeitos. Então, a gente tem a implementação da lei, né? Ela vem de maneira subsidiária, ali no artigo 146A do Código Penal, justamente para identificar que a sociedade ela tem agora um arcabouço, caso ela tenha essa lesão jurídica, tenha essa invasão, né? Essa falsa brincadeira Sim. disfarçada, né? Que é agora um crime, ela tem agora um arcabouço jurídico para ela procurar todas as suas devidas manifestações, seja na área civil como na área penal, como é agora. Normalmente esse é um tipo de situação que ocorre no ambiente escolar, no ambiente profissional, é mais ou menos por aí, não é, doutor? Ronald, é sempre quando alguém quer se sentir poderoso, quer se sentir mais popular, então ele precisa de um determinado público. E daí é quando a gente traz o pensamento de que esses Certo. lugares agrupam no cotidiano esse público, né, de tamanho para que ele possa ser ouvido, para que ele possa ser respeitado. Então a gente pensa geralmente nesses ambientes que concentram muitas pessoas no dia a dia. Então são os ambientes de trabalho, são os ambientes escolares, geralmente nesses locais onde tem a identificação através de dados onde as pessoas mais sofrem esses tipos de crime. O senhor menciona um trabalho legislativo no Brasil em torno dessa problemática, não é? Isso significa dizer que nós estamos avançando.
né? Como é que o senhor observa o atual cenário dentro desse contexto aí, com a lei que trata sobre o assunto? Que bom você ter me dado a chance de falar sobre isso. Ronald, a gente tem aí um contrassenso quando a gente fala de inovação legislativa no Brasil. Hum. Por vezes, como é o caso do bullying, da discriminação, que está aquela coisa muito exacerbada, onde a gente tem até casos de pessoas que perderam a vida por causa disso, e isso aumenta de uma forma muito grande os nossos deputados, os nossos políticos, eles correm para fazer a manifestação dessa lei, ter essa lei aprovada. Só que isso, por vezes, traz alguns prejuízos, como a gente vê no caso da lei que implementou, né, de maneira subsidiária no artigo 146 do Código Penal, o bullying, o cyberbullying dentro do Código Penal. A gente entende que tem ali muitas falhas, né? Para você ter uma ideia, quem faz o bullying presencialmente, conforme a lei, não tem ali a culminância da condenação de privação de liberdade. É muito importante, Ronald, quando a gente falar que a gente está falando de bullying, a gente está falando de violação de coisas muito graves, Sim. que é a saúde da pessoa, principalmente a sua saúde psíquica. Então, você criar uma lei como foi criada e o bullying praticado de maneira presencial não ter a condenação da privação de liberdade, só ter a culminância de multa, e daí olha o outro contrassenso técnico. Se esse mesmo cyberbullying for cometido no ambiente, né, como a gente já falou, cyber, né, Digital. digital, ele tem a punibilidade de 2 anos a 4 anos de prisão, mais a culminância de multa. Então, a gente tem aí alguns contrassensos. O maior de todos, Ronald, que eu acho que fere de morte, né? Que eu acho até que foi uma intervenção, e aí é uma opinião jurídica já minha, né? É uma intervenção que colocaram um artigo civil dentro do Código Penal. Porque o que acontece, gente? O bullying, ele é uma coisa muito grave. Então, ele jamais poderia ser colocado dentro do Código Penal da maneira como foi. Ou seja, para que ele tenha a sua identificação, como está prevista dentro do artigo, ele precisa ser realizado de maneira rotineira. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Se eu Sim. chegar, eu sou um estudante, eu chego no colégio e eu grito para a pessoa: Ei, sua baleia! Me referindo à aparência física da pessoa, Sim. que pode ser que esteja fora do peso. Se eu cometer esse crime só uma vez, eu não consigo me enquadrar no artigo 146 do Código Penal, porque ele fala que isso tem que ser feito de maneira reiterada. Precisa ser de acordo com o Precisa ser código. repetitivo, eu preciso estar sempre fazendo esse tipo de manifestação. Essa é a maior crítica em relação à implementação do artigo 146, e aí a gente pede, né, uma legislação federal para que os deputados da nossa bancada, Possam né, rever isso. exatamente, para que a gente possa adequar a dinâmica da sociedade. A gente entende que a intenção do legislador foi ótima, foi acabar com esse tipo de brincadeira, que não é brincadeira, e levar ao campo de seriedade para ter uma responsabilidade e dar o arcabouço para que a pessoa possa procurar o cobertor do judiciário. Mas quando você faz dessa maneira, né, onde o cyberbullying tem previsão de prisão de liberdade, aí o bullying praticado presencialmente não tem. A gente fere de morte Só aí como alguns estudioso, princípios da como um proporcionalidade. estudioso do âmbito jurídico, doutor Érico, como é que o senhor enxerga algum tipo de justificativa para essa diferenciação entre o bullying que acontece na internet e o que acontece fora do ambiente digital, para que se tenha dentro da legislação uma previsão diferente de punição? Não, de forma alguma, de forma alguma. O que acontece é que essas manifestações hoje em dia, né, se você fazer uma pesquisa em relação aos dados, ela majoritariamente vai ser uma manifestação maior perante as redes sociais, perante o ambiente digital. Mas isso não quer de forma alguma dizer que isso não aconteça no ambiente físico Claro. e que não deva ser combatido da mesma maneira. Então, a gente entende que houve um ferimento ao princípio da proporcionalidade
quando cabe essa diferenciação técnica entre o cyberbullying e o bullying, prevendo prisão para uma modalidade e não prevendo prisão, somente multa, né? Quando você prevê somente multa dentro do Código Penal, você não está ferindo a esfera do que é prevista pelo ordenamento jurídico. Você está fazendo somente que a pessoa tenha um gasto monetário. E isso você já tem previsto dentro do Código Civil, entendeu? Então, se a pessoa teve esfera ferida e ela vai ser indenizada, ela que utilize uma ação civil para isso, né? O senhor pode me corrigir à vontade aqui se eu for infeliz aqui na minha comparação, mas, por exemplo, eu estava imaginando aqui o crime de ameaça, por exemplo. Se eu ameaçar uma pessoa pessoalmente e se eu ameaçar essa pessoa pela internet. Né? É um tipo de comparação que cabe, mais ou menos. Não, mas é perfeito. É totalmente perfeito. A situação não, você vai ficar com medo da mesma forma. Exatamente. Você não vai sair da sua casa com a mesma normalidade. Eu fui ameaçado na internet, não, lógico que pode acontecer, né? Ela foi operada ali por algum ser humano. Sim. Então, a capacidade da legislação, ela tem que ser para atingir o que a gente está ali mais proposto a rebater, que é o que vem acontecendo na sociedade, que é essa discriminação exacerbada, né? Sempre alguém querendo se sentir poderoso, ou por uma aparência física que é mais padronizada, né? Aquela mais europeia, se eu tenho cabelo loiro, se eu tenho cabelo verde, eu me achar mais poderoso do que alguém que tem a pele negra, ou por eu morar na península da Ponta da Areia, querer discriminar alguém do coroadinho. Essas situações elas vêm se tornando rotineiras, principalmente na sociedade atual. Muito bem colocado. Doutor Eric, como é que a Comissão de Direitos Humanos, a qual o senhor é presidente, atua no monitoramento, na participação em torno dessas discussões? É muito importante que o principal passo de combate ao bullying seja você tirar essa pessoa do silêncio da dor, Sim. que é como a gente caracteriza. Porque o que acontece? Lembra que a gente falou que essas situações elas precisam de um grande público e por vezes elas ficam naturalizadas? Então você pode ter aí um governador que comete um bullying com um funcionário, a gente pode ter um prefeito que comete um bullying com um funcionário, alguém de uma relevância muito importante que comete um bullying com alguém muito próximo, e essa pessoa, por vezes, fica anos e anos sentindo toda essa dor sem ter como quebrar esse silêncio. Isso acontece em crimes que são muito graves, mas que a sociedade não consegue enxergar de maneira exata, por talvez não ver isso visualmente, mas é o que eu chamo que são os crimes da alma, né? Tipo racismo, os crimes de violência contra a mulher, contra a população PCD, contra os LGBTQIAPN+. É preciso a gente criar empatia para isso. Criar que isso cria uma esfera jurídica muito importante, que ela tem o cobertor do judiciário para reverter toda essa situação. Porque como que uma pessoa vai rebater um bullying no seu local de trabalho? Se ela o fizer, ela vai ser demitida. Como que a pessoa vai fazer isso com alguém que tem uma hierarquia superior? É muito difícil também fazer isso no ambiente escolar, quando até os professores riem, os coordenadores riem, os próprios funcionários lhe chamam pelo apelido. Então, você, por vezes, se encontra sozinho. Então, um papel muito importante da Comissão de Direitos Humanos é que você pode, reservadamente, procurar a nossa equipe especializada de advogados que estão acostumados a procurar o judiciário levando essas causas, para que você tenha uma orientação jurídica. Se você não tiver a condição de pagar um advogado particular, você seja encaminhado pela Comissão para a Defensoria Pública, dependendo do fato da situação, se a gente tiver as provas, a gente já encaminha a queixa-crime para o Ministério Público, para as devidas providências, e sempre deixa claro, Ronald, para a população, qualquer um pode ser vítima de bullying. É muito importante que você se intere sobre o que é a situação de bullying, aquele apelido, aquela brincadeira, aquele comentário sobre seu rendimento escolar, profissional, ou até, como a gente costuma falar, o seu rendimento sexual com as pessoas com que você relaciona, ou até o seu rendimento de amizade, né? Você pode ser uma pessoa PCD, você pode ser uma pessoa que tenha TDAH. Todas essas questões, né, elas não podem ser levadas a um âmbito de uma brincadeira,
porque elas são os direitos da sua personalidade. É ferir os direitos humanos, você não tratar as pessoas com respeito. Onde você falou, né, da questão de ser estudioso, e uma coisa que eu falo com muita tranquilidade é que o Brasil é o país dos apelidos, né? E isso é reconhecido fora do país com muita tranquilidade, porque aqui se normalizou esse tipo de discriminação. Então, tirar essa pessoa do silêncio é oferecer as instituições para que tenha um acolhimento, a empatia a um assunto tão sério como esse, que tem agora até previsão no Código Penal. Muito bem observado. Olha, gente, eu gostaria de ter mais tempo para ficar aqui batendo esse papo importante com o doutor Érico Moraes, mas a gente precisa encerrar por conta do horário, mas a entrevista fica disponível para você por meio do nosso site aero.ma.leg.br e também através do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Doutor Érico, mais uma vez, muito obrigado. Aqui publicamente o senhor já está convidado para retornar na programação do Diário da Manhã, para a gente poder seguir com esse assunto que de fato é de muita relevância social. Muito sempre à disposição desse canal, esse potente canal de difusão de conhecimentos, Rádio Assembleia, só me chamar que eu venho. Maravilha, obrigado mais uma vez. Olha, a gente encerra aqui o Diário da Manhã agradecendo o carinho da sua companhia, você que esteve com a gente, seja por meio das ondas da 96.9 FM, ou pela TV Assembleia, ou até mesmo através da internet com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. E amanhã a gente retorna a partir das 9 horas, já com expectativa para a sessão plenária na quarta-feira no Parlamento Maranhense. Então, fique com a gente, siga acompanhando a programação da Rádio da TV Assembleia. Um ótimo feriado para você e até a próxima.